Olá, tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo a esta série de vídeos onde eu vou responder as perguntas que me fizeram. Vou responder as perguntas que me fizeram no formulário do nosso Congresso de Aulas Mágicas e também vou comentar as dores, as dificuldades que você tem, os sonhos que você tem. Então, vai ser uma conversa de vários vídeos onde nós vamos responder a várias perguntas, vamos tirar várias dúvidas aí que estão dentro da sua cabeça, tá bom? Esse conteúdo ele vai ficar gravado em vídeo e também se você não tiver, poxa, Gustavo, eu não tenho tempo para assistir todos esses vídeos. Eu vou estar registrando num e-book para que você leia, porque um exemplo, eu vou estar aqui respondendo, mas se você tiver, por exemplo, 20 minutos para ler, você lê tudo. E aí você vai ter todas as respostas, tá? E aí eu vou estar colocando um link, tá aqui na descrição do vídeo, o link do arquivo para você ler e consultar se você quiser já saber de todas as respostas. É claro que aqui no vídeo eu vou falar mais, mas lá no arquivo tem a resposta objetiva e cirúrgica da pergunta que você está fazendo. Lembrando que se você quiser também fazer sua pergunta, você pode acessar um outro link, né? Tem dois links aqui na descrição. O primeiro link é para você acessar a, as perguntas e respostas. E também tem o link se você quiser fazer sua pergunta. Então, se você quiser adicionar sua pergunta, você coloca aqui, porque em alguma outra oportunidade eu vou estar respondendo tanto no texto, no arquivo, tanto aqui no vídeo, tá? Então é isso. Muitos têm dúvidas se conseguem, não é, se tornar um professor de robótica com Arduino e ministrar aulas mágicas. Então, aqui, ó, esse é um livro que eu escrevi, Seja um Professor de Robótica. Então, uma das minhas missões é formar professores de robótica. E para isso, eu estou aqui para ensinar você. Para isso, eu escrevi esse livro. Para isso, eu fiz o congresso de aulas mágicas para professores. Então, eu estou aqui realmente para contribuir aí com a tua capacitação pedagógica no mundo que muda tão rápido e o professor também precisa mudar e implementar novas metodologias de ensino para que o aluno aprenda, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, principais dúvidas e respostas do professor Luiz Gustavo para quem deseja ser professor de robótica com Arduino e ministrar aulas mágicas, tá? Lembrando que esse arquivo, o link vai estar na descrição do vídeo para você ler, né, para você consultar. Pergunta número 1. Como posso desenvolver a robótica em uma escola tecnológica carente de recursos e profissionais hábeis? Então, carente de recursos, recursos de financeiro, recursos de infraestrutura, enfim, você está ali na escola que você precisa fazer muito com pouco. E profissionais hábeis, ou seja, aqui eu imagino que os profissionais estejam se referindo aos profissionais de educação. A minha resposta é utilizando a plataforma Arduino, pois com ela você pode utilizar diversos materiais recicláveis para criar diversos projetos de robótica usando papelão, componentes básicos de eletrônica, cola quente, palito de picolé, tudo com baixo custo. Então, eu recomendo você utilizar o Arduino, porque existem kits de robóticas que são caros e você trabalhando com o Arduino, você pode fazer projetos simples, com baixo custo, por exemplo, ó, papelão, ó, material reciclável, né? Pintar aqui, ó, aí aqui ó, tem os sensores, entendeu? Aí aqui atrás, isso aqui foi a aluna que fez, né? Eu oriento na programação, na montagem também, né? Mas a parte, assim, lúdica são eles que fazem. Aqui tá o Arduino. Então, assim, aí aqui, ó, tá eletrônica. Então, qual é a vantagem de você trabalhar com Arduino? É o baixo custo. Uma placa de Arduino você consegue comprar por R$ 50, R$ 40, né? É, você consegue ter acesso a componentes de forma muito barata. E você consegue integrar com, com materiais recicláveis de eletrônica. Você consegue integrar com é, papelão, como eu mostrei para você. Palito de picolé nem mostrei aqui, né? Ó, aqui tem um palito de picolé aqui, ó. Ó,
Esse aqui é uma lixeira que quando você aproxima a mão, aí ela abre, né? Esse servomotor está conectado no palito picolé que abre. Eu já mostrei aqui em outro vídeo os projetos mágicos que você pode estar vendo como esses projetos funcionam. Mas a ideia aqui é só responder essas perguntas. Então, respondendo essa pergunta de forma objetiva, use o Arduino e detalhe, além de ser barato, é fácil de aprender. Então, se você não tem profissionais hábeis, se você não tem professores muito qualificados, professores que são leigos em tecnologia, você precisa usar o Arduino. O Arduino ele foi feito para leigos na Itália. Em 2005, ele foi desenvolvido para uma turma de designer, ou seja, pessoas que nem eram da tecnologia. Por quê? Porque o seu professor ele queria ensinar programação e projetos lúdicos para pessoas que não sabiam de tecnologia, nesse caso, alunos de design. Então, você pode ser professor de história, professor de geografia, professor de física, você pode não ter conhecimento nenhum, mas você consegue mexer no Arduino. Porque mesmo sem profissionais hábeis, através da internet, você pode acessar meus tutoriais, você pode acessar os meus vídeos, você pode acessar minha metodologia e aprender. Então, é fácil. Grave isso, é fácil de aprender e é fácil para ensinar para uma criança, tá? Então, essa é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta é: gostaria de conhecer mais sua didática e saber mais sobre suas práticas e depois surgirão as dúvidas, né? Então, na verdade, surgirão porque eu copiei e colei o que a pessoa escreveu. E depois surgirão as dúvidas e perguntas a serem feitas. Então, qual é a resposta? Vamos lá. Um professor ele precisa ter metodologia. E qual é a metodologia que eu uso? Eu utilizo a metodologia da aula mágica, seguindo a didática do livro que eu escrevi, seja um professor de robótica com Arduino. Então, esse livro aqui que eu escrevi, ó. Então, você pode ter acesso nesse link aqui, lembrando que esse documento vai estar aqui na descrição do vídeo. E você pode ler a minha metodologia. Então, eu escrevi, né, aqui um livro, seja um professor de robótica com Arduino. Ó, vou colocar aqui esse livro aqui para você ver. Ó, você pode ler esse livro. Eu escrevi uma metodologia, tá? Por quê? Porque eu passei 6 anos e meio na escola técnica, dando aulas de Arduino, e eu vi que tem uma metodologia para ensinar Arduino. Eu também dou aulas na minha escola de robótica. Então, fazendo tudo isso, eu condensei em um livro que você pode. O propósito desse livro aqui é para o professor. Ele tem o objetivo de capacitar o professor de robótica, né? Eu falo da minha história, eu falo da lista de projetos, da lista de componentes, eu falo também de como conseguir ganhar renda extra com a robótica educacional, você sendo professor. Eu falo aqui como o professor pode usar a robótica como benefício. É, e aí eu falo da diferença da aula mágica para a aula chata, o que é uma aula mágica. Então, a aula mágica é a metodologia que eu julgo mais importante para transformar uma aula chata em uma aula interessante. A aula mágica é a solução para os alunos se interessarem pelas suas aulas. A aula mágica é uma aula em que usamos projetos lúdicos com Arduino e 32 Raspberry Pi para chamar a atenção dos alunos e fazê-los interagir com a aula, utilizando tecnologias de internet das coisas, IoT, inteligência artificial, IA e robótica, né? Então, aqui tem vários vídeos que eu mostro, né? Aqui é vídeos do YouTube, eu explicando esses projetos, os projetos mágicos aqui, E ó. aí, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo, exercícios e projetos do livro. Aqui nessa playlist eu vou mostrar a você Ó, projetos bem rápidos. projetos mágicos para você desenvolver dentro de sala de aula. Tem outros, né? Porque ali eu parei um pouquinho para listar. Aí aqui tem link dos vídeos que eu respondo as perguntas. Aqui tem o que eu ensino na minha capacitação pedagógica, né? São os meus treinamentos. Vou falar daqui a pouquinho dele. E aqui tem a metodologia de projeto. Ó. Você perguntou, Gustavo, qual é a metodologia que você utiliza? Então, por exemplo, projeto 1, pisca LED. Como é que eu faço? Primeiro, separação dos componentes eletrônicos. Segundo, sequência de ações práticas, passo a passo. Depois, mapeamento das conexões. E depois, carregamento do código. E aí depois tem o exercício do aluno. Como é que eu posso, depois que o aluno montou, agora eu faço esse exercício? Então, para cada projeto,
vão ter exercícios diferentes para que o aluno ele possa desenvolver. Nesse caso, por exemplo, do projeto 1, tem 3 interações. Então, respondendo aqui a sua pergunta, a minha metodologia, eu sigo a metodologia aqui do meu livro, e também eu tenho, deixa eu mostrar aqui para você, e eu tenho aqui diversos planos de aulas, não é? Planos de aulas para a minha trilha de curso, planos de aula para aulas de informática, aulas de programação, aulas de robótica, aulas de Python. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui são as aulas do meu treinamento, tá? Então, eu só vou dar uma visão geral da minha capacitação pedagógica, de algumas coisas que existem aqui na minha capacitação pedagógica de aula mágica. Então aqui, ó, aqui tem a metodologia da aula mágica, tem a dinâmica, então eu mostro como fazer o passo a passo. Eu mostro do a lógica de funcionamento dos projetos de IoT e robótica, então eu mostro como é que acontece o truque da aula mágica, a trilha de aprendizado para você se capacitar. Então você tem a capacitação técnica, né? E tem a capacitação pedagógica. Então tem a capacitação pedagógica aqui. Tem as duas trilhas aqui para você, tá? Aqui também nós temos a formação, né, para professores de robótica, modelos, o modelo de aula, ou seja, você pode implementar diversas metodologias de aula com seus alunos, os ambientes pedagógicos, como desenvolver as ementas, como modelar a ementa, recursos pedagógicos, plano de aulas, né? E aqui tem diversos planos de aula aqui, ó, por exemplo. Eu não vou mostrar todos por conta da aula, mas aqui, por exemplo, tem a lista de aula, ó, lista das aulas mágicas, programa do bronze, está aqui. Isso aqui é tudo material específico do meu treinamento, tá? E aqui tem também o plano de aula. Deixa eu mostrar aqui o plano de aula. Plano de aula para projetos. Plano de aula mágica, né? Tá aqui, ó. O que é que você tem que falar em cada minuto da aula? Tá aqui. O professor ele precisa disso, né? Então, por exemplo, você separa aqui em bloco de exposição, o bloco de. Opa! Pronto. Bloco de exposição, bloco da prática, bloco da fixação. Então, tem diversas metodologias que eu utilizo e aqui não vai dar tempo de explicar tudo, tá? Pergunta 3. E detalhe, aí aqui eu coloquei também um link, deixa eu até deixar aqui clicável, né? Aqui clicável também. Aqui eu até coloquei um link para que você veja na prática como eu ministro as aulas mágicas. Então tem uma playlist, eu recomendo que você assista ela por completo, né? Aqui, ó, seja um professor de robótica. Então aqui tá os fundamentos técnicos e tá a forma como eu dou aula aqui, ó, a partir do projeto 1, né? Tem a forma aqui que eu dou aula, como eu interajo com as crianças. Então é muito importante você acessar aqui e conhecer. Onde e como aplicar cada conteúdo. Eu tenho diversas trilhas, a resposta é, eu tenho diversas trilhas de aprendizado para cursos de tecnologia para crianças e adolescentes, que são aplicados na faixa etária de 9 a 17 anos. Então, Gustavo, você mostrou diversas ferramentas, metodologias, mas como aplicar? Onde aplicar? Então, eu tenho diversas trilhas e essas trilhas programa do bronze, programa do prata, programa do ouro, aulas gratuitas. Eu mostro como e onde você deve usar, tá? Na minha capacitação. Quem é você? É uma pergunta bem abrangente. E para você realmente me conhecer, recomendo a leitura dos meus 3 livros abaixo, onde tem minha história por completo, como maker, professor e empreendedor da escola de robótica. Então, eu tenho, não é, esses livros aqui lançados, né? Ó, eu tenho esses livros aqui lançados. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho esses livros aqui lançados. Esse aqui foi o primeiro na área técnica, faça um robô com inteligência artificial. Então aqui minha história está bem mais detalhada, né? E aqui eu tenho um livro que eu conto minha história mais como professor. Então leia esses 2 livros, tá? Você vai poder acessar aí o link pelo documento. Mas eu vou falar rapidamente aqui quem é o professor Luiz Gustavo, né?
Eu sou pernambucano, recifense, sou formado em manutenção automotiva, sou formado também em eh, engenharia eletrônica pela Universidade de Pernambuco, a Escola Politécnica. Me formei no Senai como técnico em manutenção automotiva de 2006 a 2008. No ano 2009 entrei na faculdade, me formei em 2015. Em 2015 eu venci um concurso de projetos de IoT com casa conectada. Dei um espirro. Fazer o vídeo aqui. Casa conectada em São Paulo, você pode pesquisar aí na internet concurso casa conectada e internet das coisas. Você vai ver que eu venci em primeiro lugar. Meu projeto foi um projeto bem diferente. Dá uma olhada lá para você conhecer mais do meu projeto. Venci em primeiro lugar em São Paulo. Aí depois disso, tentei empreender com esse projetinho que eu fiz, porque eu ganhei uma aceleração empreendedora lá. E 2016 eu fiquei o ano todinho tentando, não deu certo. 2017 eu tentei empreender com o suporte inteligente de botijão de gás. Gustavo, qual foi o projeto? Falei, foi uma babá eletrônica que reconhecia o motivo pelo qual a bebê chora. Aí 2015 eu ganhei esse projeto. 2016 tentei fazer esse projeto virar um negócio, não deu certo. 2017 foi a vez do suporte de inteligente de botijão de gás. Não deu certo. Em 2018 eu abri uma escola de robótica e deu certo, né? Abri um projeto educacional. Comecei a dar aulas de robótica educacional com Arduino na minha própria escola de robótica. Reformei uma salinha lá em casa. Fiz também aulas com cursos livres, em salas comerciais, enfim, deu certo. E até hoje eu estou nesse ramo. E quando foi em abril, né? Abril de 2017, eu comecei a dar aulas. Passei no concurso para ser professor, comecei a dar aulas. No ano seguinte, fiz minha escola de robótica e os anos foram se passando. Um perrengue como professor para aprender a ministrar aulas mágicas. E quando foi em 2013, comecei a escrever um livro. Em janeiro de 2014, lancei esse livro aqui. Janeiro de 2024, tá? Lancei esse livro aqui. Seja um professor de robótica, né? Seja um professor de robótica com o Arduino. Então, eu lancei esse livro aqui justamente para ajudar outros professores. Então, essa é a minha história resumida. Agora, minha história detalhada é ler esses livros que você vai me conhecer de forma mais detalhada. Afinal de contas, se você realmente quer se capacitar pedagogicamente comigo, você precisa me conhecer, precisa conhecer o professor. Tá mais que correto, tá? Então, vamos lá. Quais instituições sem fins lucrativos você conhece e que apoia as aulas mágicas? Vamos lá. Ó, eu faço tudo com investimento próprio do meu salário, como professor, para a compra dos componentes e também das mensalidades dos meus alunos da minha escola de robótica. Então, de onde vem minha fonte de rendimento? Eu tenho um trabalho, né, durante o dia. E outra coisa, eu gosto tanto de escrever, né? Gosto tanto de ensinar, que eu trabalho como dia como fiscal de contratos, né? E eu tenho um outro livro, Manual do Fiscal de Contratos. E, e assim, aí eu tiro parte do meu salário para investir. Também na época que eu comprei muitos componentes eletrônicos, que eu dava aula na escola técnica, porque eu pedi exoneração, nem falei isso. Em agosto de 2023 eu pedi exoneração da escola técnica, porque eu estava muito cansado, queria dar mais atenção à minha família, dar mais atenção à minha filha, dar mais atenção em casa, dar mais atenção à minha escola de robótica, aí eu saí. Mas eu completei o meu trabalho lá. Fiz um trabalho, na minha opinião, excelente, até escrever um livro, né? Então, fui chamado de péssimo professor, depois de ótimo professor lá. Então, eu concluí minha missão lá. A vida é feita de etapas, concluí uma etapa com sucesso lá. É, Sim, então eu tiro dessas fontes de rendimento, do meu salário e das mensalidades dos meus alunos na minha escola de robótica, né? Então, eu vou falar ao longo aí, não sei se nesse vídeo, mas dependendo aqui das perguntas, dos comentários, eu vou falar bastante aqui também de como você fazer uma renda extra com a robótica educacional. Pergunta 6. Além dos seus conteúdos gratuitos no YouTube e este congresso, você tem algum outro curso? Como funciona o curso? Como fazer minha inscrição? Quando vai abrir? Quero saber tudo sobre o curso. Então vamos lá. Após o término do congresso de aulas mágicas para professores de robótica, eu abro as inscrições para o meu programa
de formação pedagógica. Ele fica aberto somente por 3 dias, sendo que se você fizer sua inscrição no primeiro dia, recebe um pacote com diversos bônus, além dos cursos, sendo um deles de 50% no valor total da capacitação. Você poderá fazer sua inscrição por meio do link que irei te enviar no e-mail ou WhatsApp. Eu divido meu programa de capacitação pedagógica para aulas mágicas de robótica para crianças e adolescentes em 3 etapas. Então, se você quer se capacitar pedagogicamente, eu tenho um pacote de cursos que vai fazer com que você tenha essa capacitação. Mas não é só isso. Eu vou, em paralelo, estar te dando suporte, respondendo dúvidas, fazendo ligação para você, chamada de áudio, chamada de vídeo. Então, você vai ter o meu suporte. Você não vai entrar no curso e ficar jogado lá com outros alunos. Você vai ter o grupo de alunos, mas também vai ter o meu apoio como professor, tá? Então, na primeira etapa, você tem o pacote de cursos, né? Então, tem aqui a trilha de cursos de treinamento. Então, se você acessar aqui, você vai ter aqui, ó. Você vai ter a descoberta da aula mágica, onde você vai aprender lógica de programação, linguagem Python e robótica com Arduino. Aí depois você tem a trilha 2, que é a trilha Maker, onde você vai ter curso de brinquedos eletrônicos, reconhecimento de voz, projetos com ASP32, projetos com Raspberry Pi, projeto de robótica com inteligência artificial. Trilha 3, que é uma trilha para aulas mágicas, né? Tem aqui os projetos mágicos e aqui tem aulas mágicas, professor de robótica, curso de capacitação pedagógica para professores de robótica, curso de construção de laboratório de robótica em ambientes pedagógicos. Então, se você quer aprender a construir um laboratório, eu vou ensinar você também. Curso de pesquisa e desenvolvimento de projetos de robótica. Você vai aprender diversos projetos no curso, mas existe um, é, existe uma metodologia para você acessar a internet e construir qualquer projeto. E você pode ensinar e dar autonomia ao seu aluno e também autonomia para você não ficar dependente de mim também. Então, eu vou ensinar você como você pesquisa e desenvolve projetos, seja ele qual for. Empreendedor de escola de robótica educacional, né? Para você chegar aqui numa trilha da escola mágica. E aqui eu vou te ensinar estratégias empreendedoras, geração de renda com robótica educacional. Ah, Gustavo, eu não tenho dinheiro, tá? Eu vou te ensinar para você gerar renda com robótica educacional, mesmo sem ter espaço, mesmo sem ter um aluguel, mesmo sem ter. Você pode gerar renda com a robótica educacional. E eu já fiz isso. Curso de contratos administrativos. Então, eu falei bastante aqui nesse livro aqui de contratos. E para isso, eu vou fazer um curso de contratos administrativos para a escola de robótica, instalações comerciais e programa de mentoria. Vários cursos desses estão gravados, né? Alguns deles estão, outros não estão ainda. E aqui nessa outra aba eu coloco o status da gravação, que você vai poder, né, aqui conferir e estar acompanhando a gravação desses treinamentos, tá? Aí aqui tem a menta, ó, você pode ir navegando por aqui, essa trilha tá tudo aqui abaixo, tá? Ó, pacote de cursos Hélio Gustavo, minha escola de robótica, aí tem a carga horária, lembrando que essa carga horária, ela pode aumentar, porque eu sempre estou atualizando o meu treinamento, assim como o curso de professor de robótica educacional, né? Que na verdade ele já está com mais de 5 horas, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, em 4 de abril, ele já está com mais de 5 horas. Curso de lógica de programação, é aqui. Curso de Python, curso de pesquisa e desenvolvimento de projetos, né? Então aqui nesse momento, essa planilha é a planilha dinâmica, não está iniciado. O curso de inteligência artificial com Raspberry Pi já está iniciado aqui. O curso, né, já está 100% gravado para você aprender a fazer um robô com inteligência artificial, está aqui. É interessante você acessar os projetos mágicos, né? Leia o material com calma, que você vai tirar todas as dúvidas. Projetos com ASP32, construção de laboratório em ambientes de robótica, brinquedos eletrônicos, reconhecimento de voz com Arduino, programação avançada com Python, robô humanoide, robótica básica, enfim, renda extra, infraestrutura comercial, ainda vou gravar, contratos administrativos, né, para a escola de robótica, ainda tem outro, que seria o curso de informática básica, não está aí, mas vai estar, tá? Enfim, eu poderia falar mais, né, mas o tempo não me permite, e é interessante que você, durante todo esse curso, você
vai ter o meu suporte para perguntar, tirar dúvidas via WhatsApp, ligações telefônicas e chamadas de vídeo. E como bônus, né, você ainda terá uma capacitação empreendedora, como você viu aí. Então tem diversos bônus. Então você entrou aqui para receber uma capacitação pedagógica, mas vai ter bônus também. Se você quiser usar essa capacitação pedagógica para ministrar aulas mágicas de robótica com Arduino, ganhando dinheiro com isso também, tá? Gustavo, quanto custa? Então, você precisa entrar em contato comigo para saber, no momento que você está entrando em contato, quanto está custando esse investimento. Pergunta 7. Como fazer o combate da indisciplina dentro e fora do ambiente escolar? Em primeiro lugar, eu não recomendo você realizar esse combate em sala de aula, pois o professor não deve obrigar o aluno e sim conquistá-lo. Isso é possível por meio da aula mágica, que é capaz de encantar seus alunos, fazê-los ficar motivados, interessados e participativos em suas aulas. Então, isso é uma resposta objetiva. Você não deve obrigar o aluno a assistir sua aula, você não deve tomar o celular dele, você não deve, não, por favor, não faça isso. Você tem que conquistar o aluno precisa largar o celular, porque sua aula é melhor do que o celular. E a aula mágica tem esse poder de encantar, de fazer os alunos ficar interessados, motivados, participativos, através das aulas mágicas, lúdicas e dinâmicas. Então você precisa fazer isso. Você precisa conquistar o aluno, você precisa enxergar você como um mágico, como artista, como alguém que está ali no palco e o aluno ele quer ver o seu espetáculo. A sua aula tem que ser um espetáculo para que o aluno ele realmente ele preste atenção no que você está ali falando, tá? Porque o primeiro ativo é esse, é a atenção. Muitas vezes você quer já ensinar logo, mas sem atenção não tem como o aluno aprender. Pergunta 8: como começa esse projeto de robótica educacional com aulas mágicas? Então, de forma objetiva, entre na capacitação pedagógica. Porque lá você vai aprender a fazer. Você precisa primeiro aprender a fazer. Como é que você vai ensinar se você não sabe? Como é que você vai ensinar programação se você não sabe programação? Como é que você vai ensinar robótica se você não sabe robótica? Como é que você vai ensinar? Como é que você vai ensinar a fazer projetos de robótica se você não sabe fazer? Primeiro você aprende a fazer. Aí depois você aprende a transmitir. Então tem toda uma metodologia pedagógica para isso. Para você ensinar. Para você construir seu plano de aula. Então tem uma metodologia pedagógica. O que você vai falar, quando falar, qual momento falar. Você tem que ter um plano pedagógico. E terceiro, se você quiser, né, você pode até ganhar dinheiro com isso, que é o empreendedor. Mas faça esses dois passos para você ensinar. Primeiro é aprender e depois ensinar. Pergunta 9: como superar as lacunas pedagógicas do ensino-aprendizagem deixadas na pandemia? A pandemia deixou muitos rastros negativos, tais como mortes, interrupções e fim de relacionamentos, falências de empresa, e uma grande lacuna no aprendizado dos alunos. Foi horrível nesse sentido. Realmente, assim, foi muito difícil. Na minha escola de robótica, eu tive que parar e, assim, eu estava dando aula na escola técnica ainda, como cursada, então tinha uma fonte de rendimento lá, escola pública, mas a minha escola de robótica teve que parar, depois eu voltei, né, com toda a restrição sanitária, máscara, álcool, mas eu não desisti. Mas o que é que aconteceu de bom na pandemia? Foi a aceleração da digitalização e o desenvolvimento de recursos de informática. Sendo assim, os professores podem utilizar destes recursos para que os alunos acelerem o seu aprendizado na escola. Porém, é preciso o professor estar capacitado para ministrar aulas mágicas de robótica e opa, é, robótica e tecnologia, para que os alunos tenham essa lacuna de aprendizagem preenchida e não tenham tantos prejuízos. E não tenha tantos prejuízos em sua vida profissional e pessoal. Sendo assim, é possível superar as lacunas utilizando as ferramentas tecnológicas, tais como robótica, programação, inteligência artificial e internet. Então, enquanto muitos professores acham que a tecnologia atrapalha em sala de aula, é porque ele não sabe usar a tecnologia a seu favor. Então, como superar? Então, muitos alunos deixaram de ir para a escola. E, realmente, dentro de casa, o aprendizado, principalmente para crianças e adolescentes, não são os mesmos. Os pais não têm a capacitação pedagógica para ensinar os filhos. Ah, mas é pela internet. Não é a mesma coisa. O contato presencial é essencial para o desenvolvimento de relações
e é o aprendizado no corpo a corpo ali, de forma mais rápida e de forma mais enérgica. Isso é evidente. Então, como é que eu supero, como é que eu resolvo os problemas de lacuna de aprendizagem deixada na pandemia? Através do uso da robótica, programação e inteligência artificial. Então use a internet, use a inteligência artificial, use a robótica, use a programação para acelerar o aprendizado do aluno. Então, falando de forma mais concreta e objetiva, por exemplo, ao invés de você ficar somente ensinando, falando ali e o aluno ouvindo, você pode colocar uma inteligência artificial junto com o aluno ali, para que os alunos tirem suas dúvidas de forma específica, um ChatGPT, um Gemini, para que o aluno ele acelere as suas dúvidas. Então você pode preencher através de atividades práticas, através de materiais. Por exemplo, da forma que eu ensino, eu tenho e-books, tenho apostilas, tenho tutoriais e cada um vai seguindo na sua velocidade. Então, é muito importante. Agora, claro, dentro de uma metodologia pedagógica, mas isso acelera. Então, o aluno não precisa ficar esperando 10 minutos para o professor lá tirar a dúvida dele, por exemplo. Ele pode consultar os materiais do professor. Claro que vai chegar um momento que ele vai precisar perguntar ao professor, mas você está corrigindo a lacuna que a pandemia deixou, acelerando, através de metodologias pedagógicas ativas, o ensino e a aprendizagem. Tá? Vamos para a 10ª pergunta, que eu encerro esse vídeo. Tá, a 10ª pergunta é: como poderia fazer do ensino de Arduino uma fonte de renda? Então eu já faço isso, já falei isso aqui nas outras perguntas e respostas, mas eu vou agora detalhar. Existem várias formas, mas eu queria listar aqui para vocês as principais. Existem várias formas que eu explico no meu livro. Aí aqui no meu livro, eu coloquei meu livro aqui, ó. No meu livro 3, né? O livro 3. O livro 3 na resposta R4. Eu vou colocar aqui. Existem várias formas que eu explico no meu livro, no meu livro 03, citado na resposta R3, né? Na resposta R3, citado na resposta R3. Mas eu quero listar aqui para vocês as principais. Fonte 1. Concurso público como professor de mecatrônica. Porque nas disciplinas de eletrônica tem programação, tem robótica, você vai ensinar mais outras coisas, tá? Aí, poxa, Gustavo, eu não sei tudo, mas você vai aprender bastante. Escolas privadas. Então, tem várias escolas privadas que precisam de professores e não tem. Aí você pode estar levando seu currículo lá. Contrato para cursos livres em escolas, universidades, etc. Então você pode fazer parceria, um contrato, para ir lá e dar um curso livre, um curso extra, um curso de extensão em escolas, né? Então, por exemplo, quando eu falo fonte 1 e fonte 2, aqui está dentro da ementa regular, das disciplinas obrigatórias. Quando eu falo fonte 3, às vezes uma universidade quer trazer um curso livre para um curso ali diferente, né? Um curso diferente, um curso de extensão, uma eletiva, né? Então isso pode funcionar de várias formas. Então, detalhe, escola privada pode ser educação infantil, médio ou técnico, né? Então, não esqueça da escola técnica. Já fui convidado para ensinar educação infantil, médio e técnico. Então, não é só em escolas regulares, tá? Então preste atenção nisso aí. Bem, o que é que você pode fazer mais? Você pode ganhar dinheiro também, cursos livres em, com uma escola móvel. Então você pode não só ir numa escola, numa universidade, mas você pode ganhar dinheiro também fazendo sua escola móvel.
Ó, curso livre com a Escola Nova, dando aulas em salas comerciais. Que mais? Além de salas comerciais, você pode fazer, além de salas comerciais, shoppings, como eu já dei aulas em shoppings, né, em coworking, né? Coworking, parques, etc. Então tem várias formas de você fazer. Você pode fazer oficinas específicas, é um curso de 8 horas. Então, por exemplo, um curso aqui que eu dou vamos supor, em 6 meses, você pode dar em 2 sábados, né? Então, já aconteceu isso, eu dei em 2 sábados. Primeiro sábado é o sábado básico, ali tá todo mundo, e outro sábado é o sábado de projetos, né? Então, você pega um curso ali e condensa em 16 horas, 2 sábados, 8 horas ali, manhã e tarde, e dá muito conteúdo, né? Então é possível você fazer isso também, principalmente se você está lidando com jovens e adultos, dá para fazer. Com criança e adolescente, aí é bom você dosar aí, espaçar, porque muita coisa para criança não é boa, tá? Fonte 5, você pode dar cursos online, ao vivo, de programação para crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Então você pode, aqui, ó, sem usar placas físicas, ou seja, apenas simuladores de Arduino e como o Tinkercad e diversos aplicativos de lógica de programação, como tem vários, né? De programação como Block Games da Google, Scratch, Minecraft, etc. Né? Então, tem várias formas de você ensinar programação ao vivo, online, para crianças e adolescentes, tá? Fonte 6. Você pode ter uma escola de robótica fixa, né? E aqui eu termino. Uma escola de robótica fixa em seu bairro. Esse aqui é, obviamente, o que vai exigir um pouco mais de investimento. Eu recomendo fazer R$ 100 por mês. Mas você vai ter um lugar físico. Você vai colocar sua bandeira no bairro dizendo: aqui é o meu reduto, né? Então é um investimento assim de baixíssimo risco, porque você está no Oceano Azul e você vai ser uma escola assim, você está ensinando educação para crianças, ensinando robótica, informática básica, lógica de programação, pensamento computacional. Então, na verdade, eu diria que é uma escola de robótica e tecnologia, né? Então você não vai ensinar só robótica lá. Eu ensino informática e robótica, por exemplo, na minha escola. E um gera aluno para o outro. Quando você faz da informática, você pode jogar da informática para robótica, da robótica para informática. Então aumenta o que a gente chama de LTV, que é o dinheiro ao longo do tempo que aquele cliente deixa ali no seu negócio. Então é isso. Tem mais perguntas aqui que a gente vai estar respondendo. E aqui, ó, tem várias perguntas aqui nessa coluna amarela, né? Tem várias perguntas aqui que eu vou responder. E aqui as outras respostas eu também vou comentar. Por quê? Porque foram dificuldades, foram dores. Então eu vou parar aqui para fazer comentários. Então esse arquivo aqui é para responder as perguntas, mas eu vou parar aqui para comentar sobre as dificuldades, sobre as dores, sobre os sonhos, sobre os objetivos de vida, tá? Então esse foi o primeiro vídeo de perguntas e respostas. No próximo vídeo eu vou estar detalhando, explicando mais, para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas, tá? Então é isso, valeu e eu te espero no próximo vídeo.